Os adventistas têm tomado bastante espaço em muitas áreas dentro da internet. Isso aí é bem legal, cara. É um conteúdo, uma coisa que eu acho muito legal sobre nós. Seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o Capitão Barbarrala e hoje eu quero estar reagindo a um pequeno vídeo, tá? Na verdade é uma live, é um pedaço da live aqui que é bem interessante. Então, peço que você se inscreva no canal, assine as notificações. Página inicial do canal você encontra meu Instagram, você encontra também meu Facebook, caso queira, e também encontra um curso de teologia pagamento único, beleza? E hoje eu quero apresentar um conteúdo para vocês que talvez vocês não tiveram contato ainda. Foi indicação, esse vídeo foi uma explicação, foi um convite, um compartilhamento de um amigo meu chamado Caipira Kruger, salve Caipira. Então, eu vou estar aqui reagindo, beleza? Então, página inicial do canal, vocês já sabem tudo, minha descrição vocês vão encontrar meu Pix, caso queiram dar uma força pro capitão. Então vamos a mais esse vídeo. O tradutor é um traidor? Tem esse canal chamado A Bíblia Comentada, que eu não tenho a mínima ideia de que seja. Mas eu sei que essa mulher aqui, a Christy Chadwick, ela é uma pessoa que trabalha dentro do museu junto com o Rodrigo Silva. Ela tá junto com o Rodrigo Silva. Né? E aí ela tem falado bastante, por exemplo, nessa live aqui, nessa live específica aqui, o tradutor é um traidor, com Christy Chadwick, ela tem falado bastante sobre traduções. E eu acho isso muito positivo vir do meio adventista. Por quê? Eu falo que o meio adventista precisa disso, tá? Eu vou colocar aqui. O meio adventista precisa disso. E por que o meio adventista precisa disso? Quando a gente fala no meio acadêmico adventista, teológico adventista, quando você sai da igreja, vai para a faculdade de teologia, seja que lugar for, da nossa igreja, vai para o SALT, você tem uma galera que tá por dentro dos bagulho, tá por dentro da tradução, crítica textual, hebraico, grego, teologia sistemática e os cambau a quatro. Isso aí, o cara tá por dentro. Mas o problema é que por muitos anos, os membros leigos não tiveram acesso a isso. E aí quando eu vejo, por exemplo, um canal desse, com uma pessoa dessa envergadura, né? Você pega uma professora dessa envergadura aqui do NAS, porque que adventista, mano, não é pouca bosta não, mano. Adventista, quando ele faz algo, é muito bem feito. Exceto o Barba Rala aqui, que é todo relaxado, zoeiro e anarquizento, né? Mas, quando eu vejo isso aqui, cara, esse tipo de tema sendo produzido e sendo enfatizado, cara, eu fico feliz. Ah, mas o canal aqui tem 82 mil inscritos, seu canal tem 5 mil apenas. Pô, tá bom, mas eu só tô comentando aqui. E eu fico muito feliz com um conteúdo como esse produzido. E assim, eu fico muito feliz com o conteúdo produzido dessa forma, com esses temas. A gente sair um pouquinho daquela coisa de, ai, né, carne de porco, Ellen White, sabe assim, sair um pouco desses temas e ir para a tradução bíblica. Eu acho isso muito importante. Eu falo porque eu tô no YouTube desde 2016. Desde final de 2015, 2016. Meu conteúdo principal ele vai surgindo mais ao longo de 2016. E eu tenho falado sobre tradução. E sabe o que eu encontro? Eu converso com batista, com presbiteriano, com assembleiano, né? Eu converso com um monte de gente, mas era muito raro eu ter contato com o adventista do sétimo dia. Muito raro eu ter contato com o adventista do sétimo dia. E por quê? Porque os adventistas do sétimo dia não foram incentivados a aprender a pesquisar dessa forma. Os adventistas leigos. Os adventistas leigos. Porque, como eu disse, os adventistas leigos. Porque fora disso, quando o cara vai para o seminário de teologia, ele acabava entrando em contato comigo. Né? Eu já ajudei muito teologando, né? Eu já ajudei muito teologando que veio pedir ajuda para mim de grego, de crítica textual, né? Veio pedir ajuda para alguma coisinha ou outra, né? Então, e por que isso acontece? Porque o adventista leigo não é treinado para isso. Só que, graças a um trabalho que tem sido feito através da própria internet mesmo,
Muitos adventistas estão começando a despertar para isso. E isso ajuda muito a gente a evitar aqueles problemas de gente maluca, igual igual um cara aí que fez a própria tradução dele, né? E acha que é a melhor tradução do mundo, né? Eu racho o bico da risada, velho. E aí vamos iniciar a reação, né? Você tem duas mulheres falando, né? E vamos ver aqui um pouquinho sobre isso. Hebraico fluentemente. Sim. A gente precisa que algumas pessoas continuem estudando hebraico e sabendo hebraico para fazer esse elo entre nós e as nossas traduções e o original. Senão um dia isso vai ser perdido. Senão um dia isso vai ser... Aí Só fica o vai texto ter- congelado de verdade. Pra Porque a sempre. gente só vai ter o original que a gente não sabe o que significa e as traduções que a gente Que ninguém tenta mexe lidar. mais. É o que a gente tem, pronto. E agora a gente finalmente chega na pergunta que a gente prometeu que responderia. Você que esperou, valeu a pena. Qual é, professora? Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões. A tradução mais indicada para o estudo da Bíblia, na sua opinião? Então, tem várias, né? Qual que é a tradução mais Depende. indicada? Mas isso, eu acho isso também legal. Às vezes as pessoas... Hebraico... Pensamento... Gente, isso aqui é exemplo clássico do pensamento hebraico. A resposta nunca é isso. Depende. A resposta é sempre várias possibilidades. Porque depende. Ok. Qual é o seu objetivo naquele momento? Não é nem o seu objetivo de vida. Se você está lendo um devocional, você quer ler a Bíblia porque você quer ouvir a voz de Deus no seu coração, a nova linguagem de hoje, a versão na linguagem de hoje, é maravilhosa. Por Nossa Ela Senhora tá White. Ela tem a utilidade dela. tão familiar Vamos lá, que Deus por Nossa fica Senhora próximo. White. Vai lá, tudo bem. Lindo. Mas Tudo é da bem, hora, vai, é da hora vai ver essa tocar teu discussão. coração de uma maneira diferente. O outro extremo disso seria uma leitura de estudo para você se aprofundar no texto e tirar a teologia, a doutrina, o significado mais profundo. Aí você vai querer uma versão mais literal. Essa versão mais literal, ela é hoje em dia a gente, né, Ferreira fiel e corrigida. Então, João Opa! Fiel e corrigida. Quer dizer, Almeida corrigida fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana. Essa é a tradução mais literal para quem busca doutrina e por aí vai. Aí eu pergunto para você, meu nobre adventista. Você é esse tipo de nego? Ah, aí ó. É a tradução que o Barba Rala fala desde 2017. Isso aqui inclusive foi presente da Trinitariana, rapaz. A Sociedade Bíblica Trinitariana mandou pro Adolfo, desde o dia 7 de 2 de 2022, a Bíblia Almeida corrigida fiel, é isso aqui, ó. Ela acabou de comentar. E não é só ela, tá? Rodrigo Silva tem um livro que ele fala sobre interpretação, que ele comenta que uma das melhores Bíblias para trabalhar teologia, Almeida corrigida fiel. Claro que essa opinião não é unânime no meio adventista, dos teólogos. Você vai ter o Paroski preferindo a Almeida atualizada, ou a NVI, né? Você vai ter outros teólogos que têm outras opções de tradução. Porém, eu acho muito legal essa discussão, tá? Inclusive, vou deixar na descrição essa live aqui, porque esse tipo de conteúdo é que eu acho interessante ser divulgado. Assim como eu não acompanho, por exemplo, eu não conhecia esse canal A Bíblia Comentada, eu não conhecia. Conheci a partir de uma amiga que indicou, né, a Stanfield, e depois o Caipira indicando essa live em específico, né? Então é um canal que assim, tá trazendo um tema diferente e que tá expandindo o espaço de conteúdo que é produzido pelos Adventistas Sétimo Dia. Entendeu? E eu acho isso muito relevante. Muito relevante. Porque há muito tempo isso tem sido negligenciado pelos leigos. O leigo adventista, o membro comum adventista. Isso tem sido negligenciado. Por quê? Porque ele não tem sido acostumado dessa forma. Porque ele foi treinado a enxergar a Bíblia de outra forma. E isso gerou alguns problemas, tá? Gera alguns problemas ao longo da caminhada cristã, surgindo uns bagulho muito louco, umas interpretação muito doida. E no caso, eu acredito que isso está sendo suprido, né? Então, com uma live desse nível aqui, cara, sem sombra de dúvida. João Almeida Ferreira,
Fiel e corrigida. Fiel e corrigida são as palavras. Por quê? Essa versão, as palavras que não estão no original hebraico estão em itálico. Exatamente, Almeida Corrigida Fiel. Qualquer adição feita pelo tradutor é jogado de lado a palavra. As letras são retas, aí ela é jogada de lado, que é o itálico que ela menciona. Então ela te dá uma ferramenta para conseguir separar um pouquinho a tradução da versão original. Como assim as palavras que não estão no original? Assustou, né? Tipo, agora dá satisfação. Como assim? É assim. O hebraico, vou dar um exemplo. O hebraico, ele tem frases nominais onde Então, o verbo está implícito. ó. A gente não tem isso em Isso português. aqui, ó. Seria mais ou menos assim. Tá vendo? Eu sou a Cristo. Entendi. Hebraico vai dizer eu Cristo. E o sou tá implícito. Tá implícito, mas é para tudo. Entendi. Eu brasileira, eu professora, eu doutora, tudo que eu... Entendeu? Então esse tipo de conteúdo eu acho super relevante ser produzido e ser divulgado entre nós. Entendeu? Então assim, essa live, o link dessa live vai estar na descrição do vídeo. Espero que você assista, aprenda, né? Porque nós adventistas precisamos desse tipo de conhecimento. Eu não tive um incentivo de fora. Não foi um incentivo de fora. De dentro da igreja que eu comecei a estudar grego. Não foi um incentivo de dentro da igreja. Assim, por parte do pastor, por parte de pregação. Eu vi um pregador que o cara manja muito de grego. Não foi isso que me fez. Foi ler um autor chamado Pedro Apolinário, que me trouxe ao estudo grego, que era professor no SALT. Né? Eu li um livro dele chamado Explicação de Textos Difíceis da Bíblia. E por fim eu acabei fazendo teologia fora da igreja, fui fazer história. Fiz história, letras, teologia, história e letras. E eu não tenho ligação nenhuma com o meio acadêmico adventista. Não tenho ligação nenhuma. Né? Mas foi um autor adventista que me trouxe esse convite. Mas não de um pastor local, não de um pregador local. E eu tenho percebido que pouco a pouco, graças a um trabalho muito extensivo do próprio Rodrigo Silva ao falar de arqueologia, ao falar de mundo antigo, ao explicar coisas no hebraico, da cultura hebraica, tem levado os adventistas leigos a buscarem mais informações desse tipo. E a internet também como um todo, né? Quando a gente olha, você vai ter adventistas hoje que acompanham outros teólogos, outros pregadores que não são adventistas, e isso ajuda bastante em alguns aspectos, né? Nos traz algumas dificuldades, mas eu acho que é mais vantagem do que desvantagem em si, de pregadores, de teólogos de peso. Né? Acompanhar o Augusto Nicodemos, eu acho que é um cara que prega bem, que dá muitas explicações bíblicas. E claro que a gente não concorda com tudo, mas nesse caso, por exemplo, é um cara que contribui muito para o conhecimento. E hoje você ter esse acesso, porra, mano, ó, eu vejo para essa professora aí e falo, mano, ó que professora gente boa, tá vendo? Tá dando uma entrevista, falando, né, uma baita explicação. A gente não tinha isso antes, né? A gente não tinha. Seria mais louco se essa professora fizesse um moicanão assim, né, velho? Pá! Você pensou essa professora aí com essa blusa roxa? Um moicanão muito louco, pintado de vermelho. Aí ia ficar mais louco ainda, né, mano? Aí a gente sabe que os adventistas não são desse estilo. Não são todos barba rala, né? Graças ao nosso bom Deus. E assim vai. Então é um tipo de conteúdo que tem crescido no nosso meio. E é muito necessário, porque, por exemplo, essa discussão que ela fala aqui, por exemplo, vai influenciar muito, por exemplo, na lição da escola sabatina que nós temos. Cara, vou dar um exemplo. Na primeira lição da semana, nessa primeira lição, foi mencionada a palavra ekbalo. Volta lá na lição, acho que de quarta ou de quinta-feira, da lição de Marcos, do Evangelho de Marcos. Tem o termo ekbalo. Tava lá na sala, eu cheguei cedo porque minha esposa faz parte da recepção. E aí a diretora da escola sabatina chegou para mim e falou assim, Adolfo, você pode cuidar da sala dos professores lá, do sala dos professores? Porque eu vou ter que ensaiar aqui. E aí o irmão lá tá sozinho. Eu falei, não, vou sim. Eu não ia subir lá, mas vou sim. Aí eu subi e comecei. Nisso vem um amigo. E aí ele bate em cima da tecla do termo ekbalo. E aí o que eu fiz? Eu dei uma explicação do que o ekbalo significa conduzir em Marcos 1,
E só que em outros contextos ela significa expulsar demônios. Por que ela tem esses dois significados, de conduzir e expulsar demônios? E aí eu expliquei, né, a questão da preposição é que é a questão do verbo balo. E deu a explicação como funcionam as preposições, a função de palavras. Então, por exemplo, o meu conhecimento de grego me é útil para explicar um tema da lição da escola sabatina. Só que o membro leigo, imagina assim, o membro leigo comum que não tem acesso ao grego e ao hebraico, né? Ele deixa passar isso aí. Ele não consegue entender, ele não consegue extrair mais do que o autor da lição disse. E aí, cara, eu fico feliz quando eu vejo conteúdos como esse supriria com sendo produzido. Por quê? Porque aí eu sei que vai ter mais adventista estudando, mais adventista buscando profundidade. Entende? É isso. E eu fico feliz. Sério. Tá ligado? Eu só tô querendo formar uma banda punk adventista. Quem quiser me ajudar aí, só entrar em contato comigo. Eu preciso de um baterista, um guitarrista e o vocalista vai ser eu pra estragar tudo de uma vez, né? Porque... Mas eu acho muito louco isso aqui, tá ligado? Esse tipo de conteúdo feito com qualidade. o verbo não tá lá. Então, Tá ligado? Então, é isso aí. Para quem quiser assistir a entrevista completa, eu vou deixar na descrição do vídeo. Se inscrevam. Falem o seguinte: Capitão Barba Rala me enviou a voz. E é isso aí. Tamo junto. Deus abençoe vocês e fiquem com Deus.